Bom dia, querido ouvinte, onde quer que você esteja nesse momento, qualquer que seja o horário, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, estamos com o tema dos milagres e também acompanhando os tantos milagres no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 19, um episódio extraordinário que vai falar sobre esses milagres que Deus estava operando através da vida de Paulo. Paulo, nesse momento, está na cidade de Éfeso, muito importante. A cidade de Éfeso, ela era um ponto de cruzamento de várias rotas comerciais. Nela estava o templo da deusa Diana, também chamada pelos romanos de Ártemis. A leitura está do versículo 11 até o versículo 20, que diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Estamos aqui diante de vários milagres, vários fatos sobrenaturais, como curas, libertação de espíritos malignos e uma nova postura diante do poder de Deus que se estabelecia, trazendo cura e também libertação para muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas que estavam sofrendo por conta da aflição demoníaca que agora está confrontada pelo poder de Deus. Como apóstolo de Jesus, Paulo tinha o poder de realizar sinais e prodígios, os quais comprovavam seu apostolado e a autenticidade da sua mensagem. O poder que fluía por ele era tão grande que até mesmo lenços e aventais, tocados pelo apóstolo, levado até os enfermos e endemoniados, os curavam. Talvez nos perguntemos se milagres como esses poderiam ser realizados nos dias de hoje. O Espírito Santo de Deus é soberano e pode fazer conforme lhe aprouver. Nós sabemos e temos tido testemunho de tantos milagres que ainda hoje continuam acontecendo. Você que está ouvindo esse áudio nesse momento, qualquer que seja a sua luta, o seu problema, as suas dificuldades, aí onde você está, você pode colocar essa dificuldade diante de Deus, porque o Deus que operava milagres ali no primeiro século é o mesmo Deus que continua operando sinais e maravilhas ainda hoje. Eu vou estar fazendo uma oração nesse momento e o que quer que seja
que esteja lhe afligindo, seja enfermidade, pelejas na família, não é? Falta de harmonia, falta de união, lutas no casamento, portas fechadas de empregos, qualquer que seja. Nós podemos sim orar, clamar e esperar de Deus não só uma resposta, mas uma intervenção divina, como Deus fez ali através de Paulo na cidade de Éfeso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor, nesse momento, qualquer que sejam as lutas, as pelejas, as dificuldades que o teu povo esteja passando. Nesse momento, ó Deus, aquela pessoa que está ao alcance da minha voz, nesse momento, nós te apresentamos toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo, as portas fechadas, nós clamamos agora, Senhor, nesse momento, que venha socorro, que venham respostas e que a tua palavra, quando o Senhor declara, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ó Deus, assim como o Senhor operou através da vida de Paulo, nós cremos que o Senhor continua operando ainda hoje. Cremos e aguardamos as respostas. Em nome de Jesus. Amém. Deus sempre opera com poder. Satanás aparece para levantar obstáculos e oposição. Na época em que Paulo estava pregando e realizando milagres em Éfeso, havia ali alguns judeus, exorcistas ambulantes. Esses homens usavam o nome do Senhor Jesus como fórmula mágica para ordenar que espíritos malignos saíssem de indivíduos possessos. Nós sabemos porque o registro é que os 7 filhos de Seva, um homem que havia sido nomeado sumo sacerdote, ou sacerdote encarregado dos 24 turnos, um dia, quando tentavam expulsar um espírito maligno de um endemoniado, esses 7 filhos de Seva disseram ao demônio: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Uma vez que proferiram essas palavras sem poder, em vez de obedecer-lhes, o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem Paulo é, mas vós, quem sois? E o texto vai nos dizer que o que aconteceu foi uma situação de vexame, uma situação estranha, e eles foram feridos. O texto diz no versículo 16, então, o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 20, dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. É extraordinário vermos a ação poderosa de Deus agindo ali e agindo aqui. O capítulo 6 do livro de Efésios, a partir do versículo 10 até o versículo 19, ele vai nos orientar para tomarmos a armadura de Deus, através da oração, através da pregação do Evangelho, através da oração do Espírito em todas as ocasiões, e ele vai então nos desafiar a estarmos completamente preparados para sermos usados por Deus nessa peleja de oração, de libertação, de propagação do Evangelho. E assim como Paulo foi vitorioso, nós também podemos ser vitoriosos ainda hoje. Esse é, pois, o desafio de permanecermos constantes, inabaláveis, prontos a levar adiante o trabalho do Evangelho, de salvação, de cura, de transformação e, acima de tudo, de testemunho público de que o nosso Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ele continua operando milagres, ele é o Deus que age de forma sobrenatural e ele quer trazer vida e alegria para você, onde quer que você esteja nesse instante. Essa é, pois, a reflexão de hoje, que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betínia, da Igreja Batista Esperança. Um grande abraço. Amém.